Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre aquele feriado nacional, o Corpus Christi, e vamos entender sobre o corpo fluídico de Jesus, segundo a doutrina espírita. Por isso trouxemos a expositora da FESP, a Sueli Ribeiro. Teremos também a pintura mediúnica com aquela médium que vocês amam, que vocês já conhecem, a Vilma Tanigal. Vamos iniciar o nosso programa. Olá, Vilma, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você, Silvia, como tem passado? Tudo bem, graças a Deus. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Nossos telespectadores amam a pintura mediúnica, sabem o nome de todos vocês de cor, fazem perguntas no WhatsApp. Então, acredito que eles estejam bem felizes por você estar aqui conosco. E é com muita alegria que nós estamos retornando novamente à pintura mediúnica. Muito bom, Vilma. Então, nesse instante, nós vamos falar sobre o Corpus Christi, que, traduzindo para o Espiritismo, é o corpo de Jesus, com análise de Rustanque. A nossa expositora, a Sueli Ribeiro. Até já. E já estamos com a Sueli Ribeiro, que é bibliotecária aqui da nossa casa, cuida muito bem da nossa biblioteca e também expositora da FESP. Tudo bem, Sueli? Tudo bom, Silvia? Muito feliz estamos de ter você aqui no programa O Sentido para a Sua Vida. Eu também. Ah, que bom! Hoje ela vem falar sobre Corpus Christi. Que feriado é esse, afinal, Sueli? Corpus Christi, né? Temos aí uma frase em latim que significa o corpo de Cristo, né? É uma festa católica que ocorre após o advento do Pentecostes. Então, 15 dias depois do Pentecostes, tem a celebração do Corpus Christi com feriado religioso aqui no nosso país. Certo. Em vários então, países quantos dias católicos. após? 15 dias. 15 dias. E o que é o Pentecostes? O Pentecostes é aquele fato importante narrado nos Evangelhos, em que os apóstolos, após o desencarne de Jesus, volta de Jesus ao plano espiritual, eles finalmente conseguem ter as suas faculdades mediúnicas manifestadas. Então, não só os apóstolos, como grande parte ali dos seguidores acabam trazendo o fenômeno da psicofonia, né? Certo. Então, é advento importante para o catolicismo e também para nós espíritas. Espíritas também, sem dúvida. O advento do Pentecostes, então, né? E 15 dias após, então, se comemora o Corpus Christi, que é muito bonito, né? Eles enfeitam todas as ruas com flores, não é isso? Sim, e aquele que é católico de fato, ele tem por obrigação, segundo as orientações da Igreja Católica Romana, de comparecer à missa. Certo. Para celebrar justamente o corpo de Cristo, Corpus Christi. Quer dizer, uma homenagem a Jesus, no caso. É uma homenagem a Jesus, né, que foi instituída no calendário católico no ano de 1260, que na verdade o Corpus Christi ele faz alusão à Eucaristia. Ah, então não é o corpo de Jesus, é a Eucaristia. A Eucaristia que representa na missa, na celebração da missa, o corpo de Jesus. Então, o vinho é o sangue de Jesus e a hóstia, que é o corpo de Jesus. Então é isso que representa o Corpus Christi, certo? E Jesus, foi Jesus que instituiu essa Eucaristia, essa celebração, ou não? Na verdade, o que a Igreja diz? Que Jesus, ele iniciou essa celebração com o simbolismo ali do pão, da Santa Ceia, né, em que ele se reúne na véspera da sua crucificação, da sua prisão, né, e tem o último jantar. Só que tem uma história da Igreja Católica muito interessante. No ano 1200, 1200 e pouquinho, uma freira teve um sonho, disse que sonhou com Jesus, que Jesus pedia no sonho a instituição desse feriado, dessa celebração, né? Certo. Esse pedido chegou a um bispo, né,
40 anos depois, olha só como foi rápido. Puxa vida! 40 anos depois chegou até esse bispo que logo mais se tornou um papa, Urbano IV. E Urbano, ele atendeu o pedido da freira e acabou criando essa celebração, né, da Eucaristia e o Corpus Christi. Ah, então a Eucaristia também não existia? Não existia, não existia. Certo. E desde então ele é um evento importante aí no calendário católico. Ah, certo. Então eles acham que isso foi instituído na Santa Ceia, Santa mas na Ceia. verdade não. Na verdade, eles acreditam que Jesus promoveu a primeira celebração. Quando ele fala, né, o meu corpo, esse é meu corpo, esse é meu corpo, Certo. Agora, falando no corpo de Jesus, como surgiu a crença desse corpo fluídico de Jesus? Então, no ano 300, né, já existiam, após a morte de Jesus, existiam já várias seitas. Entre elas, uma seita chamada dos Apolinaristas, que foi criada por Apolinário. Certo. E essa seita foi a primeira que defendeu essa ideia, que Jesus esteve entre nós, não como um homem, né, encarnado, mas como um corpo... corpo carnal igual o nosso. Não, que ele era alguém especial. Que eles não definiam exatamente como corpo fluídico. Que Jesus era a aparência, eles falavam, né? Essa seita, ela foi anatematizada, ou seja, a igreja a expulsou, não aceitou essas ideias, né, na época, e eles foram perseguidos pela igreja, né? Anos depois, surgiu uma outra seita chamada dos docetistas, que defendiam o docetismo, ou seja, eles cultuavam a aparência. Então, docetismo significa a aparência. E essa seita retomou, quase 1000 anos depois, essa ideia dos apolinaristas, que Jesus não esteve presente entre nós como um homem normal, em corpo de carne e osso. E ela também foi condenada pela Igreja Católica. Certo. E aí, essas ideias foram eliminadas do catolicismo. Né? Ficou só na história. Isso tudo antes de aparecer o Espiritismo. Muito antes do Espiritismo, muito antes. Certo. Então a Eucaristia já existia, né, quando apareceu o Espiritismo. Já. Apareceu, vamos dizer, então aqui explicando, não é, para os nossos telespectadores que às vezes estão começando a nos seguir ou que não são ainda espíritas, né? A gente diz apareceu o Espiritismo. O que vem a ser o Espiritismo no contexto da história? No contexto da história, o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira, né? divina. A primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus e o Espiritismo como terceira revelação, como foi predito pelo próprio Jesus. Certo. Com uma pleiade de espíritos superiores. Exatamente. Dando informações através da psicografia para... Revelando, complementando, né, os ensinos de Jesus, que na sua época ele trouxe, mas de forma velada. Né? Ele só abriu esses ensinamentos sobre reencarnação, futuro, né, nosso futuro como espíritos, né, enfim, as responsabilidades com os nossos atos, enfim, para aqueles mais próximos. Eu tenho que fazer a pergunta dos telespectadores, né, no caso. E por que ele trouxe de forma velada? Por que ele já não disse tudo? Porque cada época, né, ela está preparada para determinadas verdades, né? Com o amadurecimento cultural, tecnológico, da ciência, né, chegou o tempo exato para que mais detalhes viessem à luz, né, pelos ensinos dos espíritos. Porque eles nem entenderiam totalmente. Não teriam condições de entender. Não teriam condições. Talvez até ele tenha falado de forma mais profunda, mas não ficou nem compreendido, né? Isso. Devido ao fato de a ciência explicar hoje os fenômenos, não é? Com certeza, os fenômenos mesmo que o próprio Jesus praticava. Apesar que os evangelhos trazem registros muito interessantes, que já mostravam ali provas, né? Do que Jesus veladamente ensinou para os apóstolos. Pois é. Então, na verdade, Jesus falou muito, mas foi muito profundamente, eles não entenderam, deturparam também. Isso que houve muita deturpação, né? Por exemplo, essa Eucaristia, nós podemos considerar uma deturpação? Na verdade, a Eucaristia ela veio atender anseios daqueles que se aproximaram da nova
nova religião, né, que era o catolicismo. Na verdade, os ensinos de Jesus se tornaram depois a religião oficial, né, como Igreja Católica. Certo. Quando o catolicismo foi instituído como religião do governo, né, ela começou a ser tratada como religião e política, envolveu a política. E aí nós tivemos também enxertia de rituais pagãos, que o paganismo, o que acontece com o paganismo? Ele gosta de pompa, né? Então ouro, né? As velas, as vestimentas, né? Templos bonitos, isso tudo migrou, foi aceito pela Igreja Católica. Né? E até hoje nós temos esses rituais. Houve uma junção. Isso está muito bem explicado num romance que é inspirado, não é psicografado, o próprio médium trouxe experiências de vidas passadas, de lembranças de vidas passadas. Esse romance chama-se A Esquina de Pedra, foi escrito por Wallace Leal Rodrigues, e ali conta direitinho como é que houve a presença, essa enxertia dos rituais pagãos na religião recém-aceita ali pelo governo, quer dizer que recém-criada. Ele realmente vivenciou. Vivenciou. Isso. Ele foi personagem e aí no livro ele conta detalhes. E é muito interessante. Quem não leu, eu recomendo a leitura. Então, agora, e na doutrina espírita, como surgiu essa crença no seio da doutrina espírita desse corpo de Jesus mais fluídico? Como se Jesus fosse um ser especial, não é? Diferente. Nós devemos entender que ideias defendidas por uma pleiade grande, um grupo grande de espíritos, uma pleiade, né, digamos assim, elas voltam, né, ao longo dos séculos. Porque esses espíritos, eles reencarnam. E os que não reencarnam inspiram aqueles que foram seus parceiros no passado. Então nós podemos entender esse renascimento dessa ideia do corpo, que Jesus tinha um corpo que não era de carne, né, foi um ser especial, que realmente descumpriu as leis da natureza, que são leis divinas, leis de Deus. Somos todos iguais. Exatamente. Surgiu ali junto com Kardec, mas não foi Kardec. Né? Quando eu falo junto, é no mesmo período histórico. Então, o que acontece? Nós temos que falar de um personagem responsável por esse renascimento e propagação aqui no Brasil dessas ideias referentes ao corpo fluídico de Jesus. Né? Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, depois o Livro dos Médiuns, e no mesmo período um grande jurista francês chamado Jean-Baptiste Rostand teve contato com ambas publicações. Né? Ele passou por um período muito difícil na sua vida, ficou muito doente e, não por acaso, alguém o presenteou com o Livro dos Espíritos. Quando ele começou a ler, ele ficou encantado. Né? O Rostand. Né? Rostand, inclusive, ele foi não só advogado, como presidente de uma ordem, né, dos advogados franceses, que é a ordem dos bastonários. Então, é como se ele fosse presidente da OAB aqui no Brasil, né, fazendo um comparativo. Então, era um membro muito proeminente. Foi muito pobre na infância, mas quando ele lutou, né, estudou muito, era muito inteligente, ele chegou, através do seu próprio esforço, a ser um excelente advogado e aí, né, ser um membro de destaque na grande burguesia ali francesa. Né? Angariou bens, dinheiro, enfim. E aí, em contato com a doutrina, ele foi aquele espírita, né, super empenhado assim, em se dedicar à doutrina. Então ele criou grupos de estudo em Bordeaux, a cidade dele era Bordeaux, ou Bordeaux, né, como se diz. Vamos falar Bordeaux, que é como vários autores brasileiros grafam essa cidade nos seus livros. Cidade de Bordeaux? Bordeaux. Então ele criou um grupo de estudos, participou, ele conseguiu divulgar a doutrina para muitas pessoas de destaque na sociedade. E o Espiritismo ele veio para aqueles letrados, né? Não devemos fechar os olhos e dizer que foi uma doutrina popular, não. Realmente precisava de muito estudo, e precisa, né? Ainda, né? Pesquisa. Exatamente. E aí Rostand, com seu entusiasmo todo, ele começou a trocar correspondências com Kardec, com alguns espíritas, enfim. Só que
ele ficou tão entusiasmado que ele caiu num processo de fascinação. Então ele começou a achar que ele também, como Kardec, poderia trazer grandes revelações. Então ele... Então, certo. Termina de falar, depois vou fazer uma pergunta aqui que está aqui. Então ele, uma noite ele foi dormir, diz que sonhou com seu pai, enfim, pediu, aliás, para sonhar com João Batista, que era o personagem bíblico, né, inspirado, cujo nome dele foi inspirado, João Batista. E aí, nesse sonho, ele foi revelado que ele tinha um importante papel na doutrina, né? Aí ele foi procurar um médium, e nesse contato com esse médium, cujo nome não é revelado, esse médium trouxe uma mensagem, supostamente de Moisés, confirmando o sonho de João Batista, ou Jean Baptiste. Então ele disse isso. Disse isso. E dizendo isso, ele interpretou diferente a doutrina, é isso? Não, o que acontece? Ele procurou uma médium, né, que já era conhecida. Essa médium, sim, colaborou, fez pequenas colaborações na Revista Espírita, trocava algumas correspondências com Kardec, publicou 2 livros, né, que Kardec elogiou e tal. E era uma médium de grandes faculdades mediúnicas, uma excelente psicógrafa. E essa médium começou a trabalhar com Rustem. E aí, nas primeiras reuniões que eles tiveram, ela começou a trazer textos dos evangelistas. Porque o Espírito Moisés, naquela manifestação, a primeira manifestação com aquele médium, né, comentou que Rustem teria o apoio dos evangelistas. Sim. E aí Marcos, Mateus, todos eles, né, começaram a trazer textos. E o nosso querido Rustem começou a organizar esses textos. Então, o Rustem, quando se fala assim, os 4 evangelhos de Rustem é meramente o organizador. E a médium, que psicografou todos os textos, é Émilie Collinon, que era também da alta burguesia, era esposa de um juiz muito famoso, certo, mãe de outro juiz. Então, assim, você falou em fascinação. Vamos explicar melhor assim, né? O que seria fascinação no caso? Bom, pode explicar. Posso explicar. A fascinação é um estágio do processo de obsessão, né? Então, os espíritos das sombras, né, os nossos inimigos, amigos, digamos assim, eles se aproximam quando nós não nos vigiamos direito nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos. E aí, a princípio, pode haver um mero assédio. Então, mesmo que você se mantenha equilibrado... Orgulho, você tem, né? Vaidade. Orgulho, mas às vezes Principalmente vaidade, né? Mas às vezes você não tem desequilíbrio nenhum, você sente. Você é médio, você sente a aproximação de um espírito não bem intencionado. Se você mantém o equilíbrio, esse espírito não vai ter poder nenhum sobre você. Mas se você não vigia os seus pensamentos, suas ações, como você disse, o orgulho, a vaidade, né? Eles se aproximam e começam a nos envolver. Né? Eles pegam as nossas paixões, as nossas falhas morais e amplificam essas paixões. Né? E eles começam a mostrar o mundo que você deseja, algo que você deseja. E você acaba, através dessas suas paixões, a cair. Né? É verdade. E fica iludido totalmente e fica refém dessas ideias que são ali inspiradas, né, pela telepatia, pelo magnetismo com esses Então, por espíritos. todos os estudos que você fez, você viu mesmo que realmente o Rustem, né, com essas ideias do corpo fluídico de Jesus ser um ser diferente, foi um processo de fascinação que é a obsessão. Aqui a gente sempre fala para vocês, não é? Que a mediunidade tem que ser educada, porque educando a mediunidade nós temos a certeza de que estamos sendo inspirados por espíritos do bem ou do mal, porque é uma coisa que a gente sempre explica para eles, viu? Obsessor escreve, obsessor fala, obsessor pinta. Então o cuidado aqui dentro da Federação Espírita de São Paulo é grande, é muito grande com o médium. Por isso que existe o curso de educação mediúnica, existe um curso pós-educação mediúnica, que é o CDM, onde a Sueli também dá aula, né? Curso de que é um curso que prepara
trabalhadores para a educação mediúnica. Então o cuidado tem que ser muito grande, porque é muito fácil a pessoa vaidosa achar que tem que ser um codificador, né, de uma tal doutrina. Quando, na verdade, não. O Espiritismo foi algo muito sério, que foi orientado por Jesus mesmo. Exatamente. Né? Você foi muito feliz ao falar que Rustang queria ser um codificador. E realmente ele se via nesse papel. Ele se via nesse papel. Olha que triste, né? Muito triste. Só que tem um ponto interessante nessa história dele com a médium Émilie Collinon. A própria médium não aceitava esses escritos, essas mensagens. Ah, ela escrevia, mas Sim, não aceitava. E ela o avisou, não são espíritos do bem. Eu não concordo com as ideias. A própria médium? A própria médium. Mas ele estava tão convicto, iludido, fascinado, né? Que ele não aceitou. E ela acabou colaborando com ele até o final. Então eles começaram a... porque naturalmente o espírito, ela recebia o espírito mesmo. Sim. Mas não quer dizer que todo espírito é sério. Existem espíritos brincalhões, zombeteiros, né? Neste caso, eram vários espíritos, eles eram chamados pseudo-sábios, extremamente inteligentes, com grande conhecimento, mas com muito má intenção. Porque a intenção era realmente desvirtuar a doutrina. Era a intenção. Era mesmo macular o trabalho de Kardec. Assim, por exemplo, macular o trabalho de Kardec e também, na verdade, Jesus. Sim. Porque se Jesus foi uma farsa, né? Se ele tem um corpo que ele não sentiu dor, saiu sangue, ele estava naquela cruz sofrendo. Tudo foi um teatro, né? Foi um teatro. Jesus também. Eu não acho que foi só Kardec que a intenção dos espíritos pseudo-sábios. Bem maior, sem Não, dúvida. foi também estragar todo o trabalho de Jesus, né? É um trabalho das trevas, realmente. Sim. Perigoso. Então, eles passaram, desde 1861, que esse trabalho foi iniciado com essa médium, né? Ele concluiu a organização dos 4 tomos, né? 4 anos depois. Olha. Só que tem uma ocorrência interessante. Em 1861, Kardec esteve em Bordeaux para visitar, para ser homenageado pelo grupo Sociedade Espírita de Bordeaux, que contava com a participação de Rustang. Só que no jantar em homenagem a Kardec, nem Rustang, nem a médium Émilie Collinon estiveram presentes. O que já denotava algum comportamento errado, porque Rustang começou se aproximou de Kardec por cartas, porque eles nunca se conheceram pessoalmente, nunca estiveram face a face. E no dia que uma pessoa tão importante, que ele considerava tanto, né, e vai à sua cidade, é homenageado, ele não comparece esse jantar, nem a médium Émilie Collinon, né? Então. É muito estranho. Então, nós já estamos avisando que nós temos que fazer um pequeno intervalo. Mas nós voltamos já já e a Sueli vai nos explicar da ação geral das trevas no planeta para deturpar os ensinos de Jesus. Até já. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Rama Refeições, restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista. Legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência, sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3104-0655 ou 3242-1517. Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje estou aqui para convidá-los para um teatro maravilhoso com Renato Prieto, vocês conhecem, aquele que fez o André Luiz no nosso lar.
Ele estará aqui todos os sábados e todos os domingos de junho, às 6 horas. Os ingressos estão à venda 2 horas antes do espetáculo. Então, se você estiver com vontade de assistir a peça A Morte é uma Piada, número 2, né, segunda parte, vocês poderão vir aqui até a Federação ou a Maria Paula, número 140, Bela Vista, em São Paulo. Venham que vocês vão se divertir muito. A Morte é uma Piada, número 2. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Contém toda a doutrina espírita e, de forma clara, explica a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sob a égide das leis divinas. Esses ensinamentos te ajudarão a encontrar o caminho do verdadeiro entendimento da vida. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre o espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. E assim estamos voltando para o segundo bloco, onde a Sueli Ribeiro vai nos informar sobre essa ação terrível das trevas para denegrir a imagem de Jesus e deturpar os seus ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus que vão levar o planeta ao progresso. Não é verdade? Com certeza, sim. E aí, Sueli, então explique para todos nós como se compreende essa ação deles, que eles tentaram atuar em cima dos médiuns e das pessoas. Então, assim como aqui no nosso planeta, né, nós temos grupos, quadrilhas, que se organizam para praticar o mal, né, traçar planos terríveis. Lá no plano espiritual nós temos também, e eles têm maior liberdade, né, que como eles não estão aqui no corpo físico, eles se aproximam daqueles que serão seus instrumentos. Então, aqueles que não vigiam, não oram, né, tem, como a Silvia destacou há pouco, tem o seu orgulho exacerbado, né? Não tem atitudes caridosas ou não se preocupa muito com o próximo na sua vida cotidiana, né? Enfim, e aí, como a moral ela não é elevada, abre-se a porta para a influência desses grupos de espíritos que combatem a luz, né? E são espíritos extremamente inteligentes. Esses, pelo menos, que se aproximaram de Rusteng, da médium Emile Collinon, sem dúvida nenhuma, eles eram de extrema inteligência e são considerados como pseudo-sábios, ou seja, muito inteligentes, mas eles são falsos, porque o que eles defendem não é a verdade. Pelo contrário, é a mentira, é o mal. E a luz sempre vence o mal. Entendi. Então, como Jesus disse que não veio derrogar as leis, ele não teria vindo com um corpo diferente do nosso, não é? De forma alguma. Então, eles queriam... essa crença no corpo fluídico de Jesus, na verdade, estava atendendo o anseio do mágico, do místico, daquele sentimento mais primitivo, que está arraigado até hoje em muitos corações, em muitas mentes, infelizmente, né? Então, ao invés de entender que Jesus veio como um homem, ele mesmo falou, eu sou filho do homem. Ele falou isso várias vezes nos evangelhos, está ali registrado, né? Então, ele não veio derrogar leis. Então, ele nasceu de Maria, né? Foi a mãe dele, biológica, normal, como... Num ato sexual normal. Ato sexual com José, né? Como tem que ser. Então, nenhuma lei natural, que são as leis divinas, foi derrogada. Teve uma infância normal. Claro que, como espírito, ele é um espírito superior. Evoluído, evidente. Inteligente, com as suas capacidades espirituais muito aguçadas, né? Era uma pessoa diferenciada, mas em relação... Moralmente. A moral... Moralmente, não um corpo, isso, a sua capacidade de fazer leitura sobre os caráteres, né, das pessoas. Mas teve uma infância normal, comeu, brincou, né? Ajudou o pai lá na carpintaria, enquanto o período correto dele iniciar a sua divulgação, os seus ensinos evangélicos não chegava, né? Porque, na verdade, ele já estava amadurecido, mas os seus apóstolos já haviam sido escolhidos antes de renascerem, né? Não. Então, ele teve que esperar quem amadurecer? Não ele, os apóstolos.
Mesmo assim, né? Mesmo assim, como ele teve um trabalho danado, né? Como nós, né? Então, veio Rustem, se encantou com esses relatos desses espíritos das trevas, apesar da inteligência, eram das trevas. E aí trouxeram novamente, né, lá do paganismo, essa figura de Jesus como um Deus mágico, né, que veio aqui, era um ser especial, né, que, imagina, até um método de amamentação, eles criaram ali uma coisa mirabolante para justificar que Maria acalentou Jesus, tentou amamentar Jesus no seu seio, mas que o leite era desviado de uma forma lá mágica, né? E que voltava para o corpo de Maria, quer dizer, é uma coisa inadmissível. É contradizendo o que o próprio Jesus ensinou. Exatamente. Que não veio derrubar as leis. Podereis fazer o que eu faço e até muito mais. Eu acho isso importantíssimo. Muito. Como podereis fazer o que eu faço se não houver reencarnação, se não houver evolução? Exatamente. Jesus já falou. E outra, Jesus, Deus não criou nenhum ser especial, privilegiado. Jesus teve uma trajetória de progresso espiritual como nós. Ele não era um privilegiado. Não. Ele era assim, um ser evoluído pelo seu próprio esforço. Né? Como nós também um dia seremos. Então, como ele veio ensinar. Quer dizer, que eu acho que esse trabalho das trevas foi no sentido, tenho a impressão, né, ouvindo você falar assim, que no sentido de nós não progredirmos espiritualmente, nós não nos esforçarmos. Porque se tem privilegiados, né, nós não precisamos fazer muito esforço. Na verdade, não, né? A cada um segundo suas obras. Exatamente, né? Então vamos falar um pouquinho como é que está registrado assim, Jesus nos 4 evangelhos, de que forma que ele está. Nesses 4 evangelhos que são de Rustem. Isso, então conte pra gente, né? E Jesus, ele não se alimentava como nós, né? Ele não bebia, era tudo assim, mágico. Então, tudo, como a Silvia falou no final do primeiro bloco, tudo que Jesus passou, a tortura, né, antes da crucificação, a própria crucificação, as humilhações todas, não passaram de um teatro. Né? Então, rebaixando Jesus mesmo, tirando toda a grandeza da sua presença aqui na Terra. Né? É verdade. Então, era um desserviço não só a doutrina espírita, mas como também, no futuro, né? Porque a doutrina espírita... Ao cristianismo ao cristianismo em geral. Em geral. Aos ensinos de Jesus. E era o pior golpe, né? É verdade. Esse é um golpe tipo de intelectuais mesmo das trevas, né? Aqueles que querem realmente estragar, por exemplo, o bom andamento das coisas. E eles combatem a luz. Né? Combatem a luz. E esses espíritos, quando eles despertam, né? E revêem os seus erros, o sofrimento é muito grande. Porque eles foram os traidores, né, de Jesus. Então, para muita gente que conhece Rustem e que sabe, né, acaba estudando, vendo que ele foi contemporâneo de Kardec, eles fazem um comparativo do comportamento de Rustem com as atitudes de Judas. Né? Então, na verdade, ele tinha uma extrema inveja de Kardec, mas, ao mesmo tempo, queria auxiliar a grande revelação. Né? Tanto que ele denominou seu trabalho como a revelação da revelação. Então, é como se fosse um complemento de Kardec. Ele conhecia, né, as duas obras, as primeiras obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ele estudou. Ele estudou a codificação, né? Mas e aí, quando ele foi começou a querer interpretar diferente. Quando ele foi lançar a obra... Onde ele pediu divulgação? Na Revista Espírita. Mandou uma carta para Kardec. Kardec, que era um gentleman, uma pessoa de educação, um educador, né? Ele divulgou, né, o livro. Só que ele comenta, né, que o que o autor, né, o organizador Jean-Baptiste Rustem estava trazendo nos 4 evangelhos, primeiro, que o conteúdo era extremamente repetitivo e que apresentava algumas ideias que ele não gostaria de comentar no momento, porque ele também estava fazendo alguns estudos. Certo. Não deu apoio, então? Não deu apoio. Então, isso quer dizer que Kardec deu apoio para Rustem? Não deu. Quem defende essa ideia é porque não leu todo o artigo publicado por Kardec. Certo. Ficou só no primeiro parágrafo, em que Kardec elogia que a intenção do autor
foi muito boa, enfim, né? Falar dos 4 evangelhos, blá, blá, blá. Mas ali ele deixa um senão. Ele fala, olha, não vou me pronunciar, porque eu estou também estudando, preciso estudar um pouco mais desse assunto. Que era justamente a questão do corpo fluídico, mas ele não entra nesse detalhamento, não. Então, quem pega um parágrafo e publica, olha, Kardec estava de acordo com Rustem. Só que, por incrível que pareça, a obra de Rustem não teve sucesso, encalhou nas prateleiras, nas livrarias, lá na França. Né? Chegou ao Brasil também, né? Chegou ao Brasil. Essas obras chegaram. Mas as ideias também não tiveram grande propagação. Não, né? Não. É devido ao fato mesmo de as pessoas acharem que Jesus, pelos próprios ensinamentos de Jesus. Porque na codificação tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec tirou as informações da Bíblia, né? Dos Evangelhos, do Evangelho de Jesus mesmo. E tirou as perguntas dali, daí foram respondidas, não foi uma coisa de brincadeira ou de... Exatamente. Tanto que na época, né, Sueli, você me corrija se eu estiver errada, a gente sabe que Leon Denis seria o sucessor caso Kardec não aceitasse essa missão. Se ele falhasse. Se ele falhasse, não é? Leon Denis estaria preparado. O missionário, às vezes, se compromete no plano espiritual, chega aqui, às vezes por medo, né, acaba delegando para outra... Então, já tinha nascido Leon Denis, que absorveria essa tarefa. Isso. Tanto que a gente vê nas obras de Leon Denis, não tem nada em desacordo com a doutrina. E não tem uma citação sobre Rustem. Nem nas obras de Leon Denis. E eram contemporâneos. Nem Gabriel Delany, nem Camille Flammarion citaram Rustem. Então. E Kardec só cita Rustem em 2 oportunidades, assim, depois da publicação dos 4 evangelhos. Na divulgação e também ele responde de forma muito sucinta a uma carta que Rustem escreve em 1867. Só. Porque em 1868, né, Kardec divulga o lançamento da Gênese. E na Gênese, a postura de Kardec sobre a questão do corpo de Jesus é totalmente oposta ao que é defendido nos 4 evangelhos. E aí vem o golpe, né, dessas ideias rustanguistas, porque... Claro, mas aí a espiritualidade estava tomando conta, né? Com no certeza. Caso, a espiritualidade em nome de Jesus, que é Espírito Verdade, tudo, né? Realmente, o Consolador prometido por Jesus não teria tido essa repercussão tão grande pelo mundo todo, não fosse, né, Kardec ter se empenhado até o fim, realmente. Exatamente. Né? E com muita elegância, em momento algum ele foi arguir lá com o Rustem, né, que do jeito que ele estava, o fascinado, a pessoa que tem esse tipo de obsessão, ela não aceita conselhos, se afasta dos amigos. A gente costuma dizer que é o dono da verdade. Exatamente. Né? A pessoa vira o dono da verdade. E tem algo interessante, porque olha como a prova da fascinação está ali, né, no comportamento de Rustem. Kardec, ele aplicou um método científico para trazer a codificação dos ensinos dos espíritos. Então, o que é o método científico? Ele buscava o consenso universal, ou seja, tinha um grupo de médiuns ali da Sociedade de Espíritos Parisienses, como de outros grupos espíritas que estudavam a doutrina, que tinham médios psicógrafos de qualidade, que encaminhavam os textos, as informações para Kardec, as perguntas, né? E quando havia concordância entre vários espíritos, Kardec falava assim, não, isso aqui está ok, eu vou incluir aqui na codificação. Foi um trabalho muito Rustem grande. não fez isso. Não. Foi uma única médium, a médium o avisou, Rustem, eu discordo dessas informações, desses ensinos, desses espíritos. Eu desconfio que eles sejam pseudo-sábios. Ela falou com todas as letras. Mesmo assim, ele teimosinho? Não, porque ele se via como também digno, né, um missionário, né, como Kardec. Olha a vaidade. Por isso, né, Sueli, que a gente recebe assim sempre essas informações no centro espírita. Quando a gente chega no centro espírita pela primeira vez, a gente vai lá fazer uma entrevista, né, no DEPOI, sempre eles pedem para a gente fazer preces pelos obsessores, pelos inimigos, encarnados ou desencarnados.
vocês percebem como é importante isso, né? Porque há pessoas, há espíritos também na espiritualidade, como há pessoas encarnadas, que têm essa fascinação. Sim. Porque ainda não se libertaram daquele egocentrismo, daquela vaidade, aquele personalismo. Né? Personalismo. Então, querem impor suas ideias. E às vezes não é para o bem geral, é para o bem dela própria, ou de algum grupo pequeno. Isso não interessa para a humanidade, né? E esse perigo, Silvia, o amor verdadeiro. ele está presente em todas as casas espíritas. O quê? O perigo dessa fascinação. De Em grupos, qualquer religião. Em qualquer igreja, religião. Em qualquer religião. Não vamos falar de nenhuma em especial, todas, inclusive o espiritismo. Né? Vocês estão vendo aí o risco que se corre. Altíssimo. Muito grande, de nós não estudarmos direitinho a doutrina. Então, vem essas enxertias na doutrina, grupos falando, olha, Kardec está ultrapassado. Pois é. Olha, vamos estudar fulano de tal, Kardec à luz de fulano de tal. Não, é o contrário. Não, né? claro. É o que a gente diz aqui. A gente estuda André Luiz, que é psicografia de Chico Xavier, comparando com a doutrina espírita. A gente não estuda só os livros de Chico Xavier. Claro que Chico Xavier foi, né, um espírito elevado também, que nos trouxe aquelas minúcias, né, da própria codificação, pelas histórias, por tudo que ele... Ele foi um repórter, vamos dizer, do plano espiritual, Sim. né? Um grande espírito, um grande homem, um grande espírito, vamos assim dizer. Um grande espírito. Com um grande mandato mediúnico. Chico, né, tinha uma grande missão, um mandato mediúnico importantíssimo. Enorme. Né? Tanto que os livros dele foram todos para vários países, para o mundo inteiro, e estão hoje em outras línguas também, né? Mais de 400 livros psicografados, né? E ele, na humildade dele, na bondade também, doava todos os direitos autorais para instituições de caridade, né? Porque ele dizia que não era ele que escrevia, então ele não tinha nenhum direito autoral. E não era mesmo, né? Não era, eram os espíritos que escreviam, exatamente. Né? E houve muita compreensão até da doutrina, mas não podemos dizer que nós estudamos só o Chico Xavier sem a doutrina. Nós fazemos comparações. Tanto que, Sueli, nossos cursos aqui, você pode falar, você também trabalha, né? Nós agora estamos dando aulas para que os centros espíritas, que são mais distantes aqui da FIESP, que não têm oportunidade de ter expositores, possam dar as aulas de acordo com a nossa programação. Porque a nossa programação nunca deixa de lado a doutrina espírita. Tem outros livros também, nós nos utilizamos muito dos livros de Chico Xavier e outros tantos, mas sempre a linha de conduta é a doutrina espírita. Né? Então, por esse motivo, porque senão as pessoas se confundem, ficam sem saber direitinho. O importante é que você estude direito, para depois analisar uma outra obra. Né? A gente não vai proibir ninguém aqui de ler Rustang, ou seja lá quem for, ou um livro de Umbanda, um livro de... Não tem problema. Mas a pessoa precisa decidir o que ela quer. Ela precisa ser informada da verdade, que é a terceira revelação. Aí ela decide a vida dela, né? Se ela prefere isso ou aquilo. Mas a nossa intenção sempre é informar corretamente a doutrina. Primeiro, o conselho, conheça a codificação, consolide seus ensinamentos, né? Absorva, no caso. Né? Se aproprie, aliás, desse aprendizado, para que você consiga ter o amadurecimento necessário, o conhecimento, para separar o que é uma obra que realmente segue a codificação, tem princípios doutrinários, e aquela que não é. Para não se deixar também enganar por espíritos pseudo-sábios. E nós já temos vários casos aí, né? De livros de autores estranhos, né? Que desvirtuam realmente a doutrina. Então. Eu sei, de vez em quando aparecem alguns livros e os alunos vêm nos perguntar, eu posso ler esse livro? Você pode tudo. Aqui existe uma liberdade, mas desde que você conheça direitinho a doutrina, né? Sem fazer, sem ter ideias precipitadas a respeito, porque não conhece.
de fato a verdade, né? Porque se não for assim, daqui a pouco nós temos aí nas casas espíritas rituais estranhos. Então, não existe práticas ritual na que doutrina. não combinam com a doutrina, com a codificação, ensinamentos que desvirtuam a doutrina, né? E a doutrina é nova, né, Silvia? Vamos concordar que de 1857. Em relação mas à humanidade Sim, tem muito a caminhar. Então o berço da por isso que doutrina ela é a terceira revelação. O berço da doutrina hoje está no Brasil. Mas o Brasil tem uma missão importantíssima no mundo, e não é missão material, né, dinheiro, riquezas, mas é o comportamento do seu povo e principalmente ser mantenedor da doutrina em verdade, Brasil, para que ela coração se expanda, do mundo, pátria do Evangelho. Expanda um para o livro mundo. do Chico Xavier. Isso não vai se dar agora nos próximos 50 anos, vai demorar um pouquinho mais. Isso também é uma questão que os nossos telespectadores fazem sempre, né? É mesmo isso? Então, mas aí vai ser assim. Calma lá, nós estamos chegando. Na verdade, um dia nós vamos chegar a ser o pátria do Evangelho, né? Mas hoje, realmente, o Brasil, a gente não pode dizer que entre as pessoas, né, o aconchego que o Brasil dá para todas essas pessoas que vêm de outros países é bem diferente de alguns outros lugares. Temos né? nossas mazelas, mas as qualidades superam. Claro. Apesar de comentários negativos que querem mesmo acabar com a nossa autoestima, né? É verdade. Que também é um trabalho. Isso é um perigo também. Também é um trabalho das trevas também, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, gente. Sabe? Em vez de nós ficarmos passando nas nossas redes sociais problemas negativos, vamos passar o que for positivo, porque existe muita coisa linda, muita coisa boa no Brasil, né? E no mundo também, Tanto que existe muita pergunta também sobre a transformação do planeta. Será que o planeta vai acabar com tanta guerra, com tanta gente má? Mas nós já sabemos, através do próprio Divaldo Franco, Joana de Ângeles e tantos espíritos que se comunicam através do Divaldo, que o mundo está bem melhor, já está melhor, né? Muito melhor. O mal é barulhento, então causa escândalo. Acaba aparecendo mais do que o bem, né? O mal acaba aparecendo mais do que o bem. Essa é uma tristeza, né, para a gente, que muitas pessoas caem até em depressão. Né, de saber de determinados fatos e tudo. Se deixam levar pelo pessimismo, que também começa com uma autoobsessão, né? É verdade. Depois vem todos os problemas aí, né? Então, nós começamos a falar de Corpus Christi, né? Porque nós tivemos, assim, a data aí recente de Corpus Christi, e muitas perguntas sobre isso, porque as pessoas às vezes estão começando a estudar o Espiritismo, então elas relacionaram, porque Corpus Christi, o corpo de Deus, o corpo de Jesus, né? Corpus Christi, o corpo de Cristo, tem a ver com esse corpo fluídico que falam na doutrina espírita, aí misturaram tudo um pouquinho. E aí, eu falei, deixa eu chamar a Sueli para esclarecer direito essa E aí, na verdade, dúvida. Nós concluímos, né, através da nossa conversa, que não. A própria Igreja Católica defende que Jesus... Só o nascimento que foi diferente, né? Que eles alegam que Maria foi virgem, mas que a criança nasceu naturalmente, de forma biológica normal, né? Um parto normal. Mas não, eles não defendem a questão do corpo fluídico de Jesus. Não defendem também, não, não. E a hóstia? Tanto que eles... E a hóstia? É um simbolismo, né? Então eles tentam recriar aquele momento bonito, histórico, em que Jesus tem a última ceia lá com os seus apóstolos. Se despede, né? E que mostra claramente que Judas seria o traidor, que os apóstolos teriam medo, que ele não estaria mais entre eles. Nós sabemos no Espiritismo que Jesus foi ali buscar Judas, né? Tirou de uma situação de treva, no caso, né? Exatamente. Então, hoje é um espírito recuperado. Aliás, ele ficou extremamente entristecido, né, quando viu o erro que cometeu. Pois cometeu suicídio. Sim. Triste mesmo, muito triste, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido essa relação entre o corpo de Jesus, o Corpus Christi, né? Uma data bonita, porque as ruas são enfeitadas, nós não temos nenhum preconceito, nós vamos ver as ruas enfeitadas também, não é verdade? Como nós participamos de festa junina, não tem problema nenhum. Isso mesmo. Né? E realmente temos muito amor
por essas pessoas que de fato fazem as coisas para alegrar outras pessoas, né? Às vezes até de ajuda. Existe muito a festa junina, que é beneficente, né? Para alguma instituição carente, para creches. Faz parte da cultura brasileira, né? Não é verdade? Silvia, então nós participamos, sim. Agora, temos que entender realmente o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo entende por essas o corpo, no caso, hoje estamos falando do corpo de Deus, né? O corpo de Jesus, que não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Como nós também. Como nós também somos, mas ele é o mais evoluído de todos que apareceu aqui no planeta. E com essas explicações da Sueli, eu acredito que vocês tenham entendido que Jesus, dentro do Espiritismo, ele é maior, ele tem uma significação muito maior, porque ele conseguiu tudo o que ele conseguiu, essa grandiosidade, pelo seu próprio esforço. E veio nos ensinar que nós podemos fazer isso também. Tá bom? Muito obrigada, Sueli, querida. Obrigada, Silvia. Venha mais vezes, porque a tua explicação foi bastante profunda, bastante minuciosa. Eu acredito que eles tenham gostado. Muito obrigada, Sueli. Obrigada, Silvia. Então, nesse instante, nós vamos lá para o outro cantinho do nosso estúdio, na pintura mediúnica. E como podem ver, já existe a tela mediúnica pintada. Vilma, o que você sentiu nesse tempo que você ficou pintando aqui no estúdio? A sensação sempre é de muita alegria, de muita satisfação e é um momento de êxtase, que são sentimentos que nós nem conseguimos expressar no momento em que nós estamos realizando essa tarefa, Silvia. A gente só sabe que o estúdio fica diferente, né? Quando tem a pintura, a gente fica mais leve, parece que tudo flui melhor. Com né? certeza. Com certeza, os mentores que trabalham com a pintura, né? A presença dos amigos, né, da espiritualidade, com certeza influi bastante. Parabéns, viu? Parabéns pelo quadro, parabéns aos queridos amigos do plano espiritual, que foi muito lindo o dia de hoje. Com certeza. Muito obrigada, o apoio Vilma. que eles nos deram, só agradecendo a eles mesmos. Venha sempre, esperamos você mais vezes, tá bom? Com certeza. Tá bom? E assim vamos encerrando mais um programa Um Sentido para a Sua Vida, felizes com a sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser.